O circo, para mim, é a junção da fantasia com a realidade e a troca do artista com o público. O circo, ele agrega essas energias. O circo, para mim, é um momento mágico, né? Mas não é aquela mágica que acontece no circo, o truque, né? É aquela mágica que acontece dentro da gente. Quando você tá ali, você entra, você olha, é uma coisa assim, sabe, que mexe muito. É arte, amor à arte. Porque todo circense que é nascido em circo já traz isso em si, atrás do sangue. Acreditamos que hoje no Brasil existam cerca de 2.000 circos. Não dá para se ter uma conta exata, pois são muitas companhias circenses. As famílias circenses, assim como a nossa, certamente passam por muita dificuldade, principalmente num período de pandemia. Mas a gente sobrevive pela teimosia. Olá, eu sou Osés Cardoso, o palhaço Lambança. Olá, eu sou Felipe Cardoso, o mágico Natan e o palhaço Lambancinha. Olá, eu sou Tayana Cardoso e a palhaça Toquinho. Olá, eu sou Zé Cardoso Júnior, o palhaço Brasinha. Oi, eu sou Pedro Cardoso, aprendiz de mágica. Nós somos a família Cardoso e esse é um pedaço da nossa história. Seu Luiz era o pai do meu pai, então ele trabalhava no palhaço. E daí pra frente também, quando meu pai já começa no palhaço. Porque geralmente quando começa em criança assim, é sempre o palhacinho, para poder tirar aquela vergonha, né? Então bota no picadeiro e já encarar o público. O meu avô, lamparina. E o meu pai, toca-toca. Para a época, estou falando isso década de 60, que eles faziam um teatro que tinha que ter uma continuidade no dia seguinte, onde forçava o público a voltar no circo para poder assistir a continuidade daquele teatro-novela. O Circo Normira, conheço um pouco da história pelo que a família contou. Era um circo do meu avô e da minha avó, acredito que década de 60, talvez até antes, aonde eles deram o nome do circo baseado no nome de duas tias minhas, a tia Norma e a tia Mira, que o nome dela é Zulmira, mas que pra gente ficou sempre a tia Mira. E aí meu avô pega e junta os dois nomes, Circo Normira. Eu estou aqui para contar um pouquinho da história da minha família de circo, onde meu pai e minha mãe começaram, mas eu era muito jovem, aí eles também pararam porque eu tive que estudar. Aí o meu irmão deu continuidade, entendeu? O Lambança deu continuidade, onde ele é apaixonado até hoje com os filhos. Eu cheguei até a acompanhá-lo em algumas viagens, só que eu fazia só assim umas partes burocráticas e ajudava ele nos bastidores. Meu pai tinha circo, onde ele e a minha mãe trabalhavam. Eu pouco convivi, porque cresci, quis logo estudar, fui fazer faculdades, e também o meu irmão, que é apaixonado pelo circo.
toda a vida dele ele entregou ao circo. E como eu também patrocinei muito esse circo do meu irmão. E quero deixar aqui que tem a herança ainda, os sobrinhos, que ainda continuam essa vida circense. E que eu amo muito, gosto muito, e acho que é uma cultura nossa. O circo deve continuar sempre sendo reconhecido como um lazer sadio para crianças e adultos. Então, eu amo muito o circo. A dona Sheila eu conheci aqui em Petrópolis, mesmo, Petropolitana. Filha de mineiro, né, que é mineiro que veio para cá. Aqueles mineiros que trabalhavam na cidade, moravam na cidade. Então eu tinha uns amigos aqui em Petrópolis que tinham um leilão, era um leiloeiro. Aí como eu era palhaço do circo, ele falou, você fala bem no microfone, você tem uma atividade boa, você conquista bem o povo, então você poderia ser um leiloeiro, que no nome não se dá leiloeiro, se dá um apregoador. Aí eu falei, não, dá para fazer sim, então vem fazer a semana com a gente, e é de dia, aí à noite você vai pro circo. Eu estava com o circo aqui em Petrópolis, aí foi quando a Chile trabalhava numa loja ao lado, aí a gente começamos a se olhar, se paquerar, e batendo papo e tal. Eu falei, eu não trabalho direto aqui, eu tenho um circo. Se você quiser ir com o circo comigo, vamos embora, eu te levo. Ah, mas tem minha família, olha, você fala com a família. Se não deixar, não vou morrer de qualquer jeito. Aí foi quando ela fugiu comigo. Aí 2, 3 semanas depois eu voltei. Aí encarei o pai dela, falei, não, mas pode ficar tranquilo, tá comigo, vou casar com ela, vai seguir a arte comigo, se eu sou consentir também. Ah, não, se for tudo na boa, você dizer que tem a palavra, eu tenho a palavra, então vamos. Aí fomos e tivemos nossos filhos, né? Todos nós que nascemos no circo começam a trabalhar muito cedo no picadeiro. E meu pai contou uma história pra gente que eu e meu irmão ainda não trabalhava no picadeiro, mas nós assistíamos o espetáculo. E certo dia no intervalo, ele começou a escutar o público a rir. E ele falou, ué, tá no intervalo, o que tá acontecendo? Quando ele foi ver, estava eu e meu irmão tentando fazer o esquete que o palhaço fazia. Foi aí que nós começamos, aí ele começou a ensaiar algumas esquetes com a gente de palhaço. Meu primeiro nome de palhaço foi Bodega, que meu pai me deu esse nome. Ah, vai se chamar Bodega. Ele era o Lambança e eu fazia o Bodega, só que tem um tio meu que fazia o palhaço Lambancinha, às vezes com ele, que era Lambança e Lambancinha. Por ser da família, depois eu comecei a usar o nome de Lambancinha também. Fazia desde vender pipoca a trapezista. Eu fui palhaço, que é minha paixão, né? Acho que o circo sem palhaço não existe, né? Então a minha paixão é o palhaço, né? Fui palhaço, fui trapezista, fui acróbata, fui mágico, né? Andar de perna de pau, salto mortal. A gente entende que respeitar as diferenças é muito importante, porque no circo acontece isso, né? Trabalhamos com pessoas de vários estados, né? Com sotaques diferentes, com culturas diferentes, até mesmo às vezes de outros países. E são várias famílias que se tornam uma família. O circo é uma só família. O Natal era todas as famílias reunidas, né? A gente montava a mesa ali, às vezes até no picadeiro, na entrada do circo, e fazia aquela grande festa, Natal, Ano Novo, aniversário de alguém. A gente chegava na praça, sexta, domingo, foi bom? Vamos ficar a segunda semana. Foi bom? A terceira semana. Aí foi bom a quarta, e o máximo era um mês. Aí depois já saía para outra praça. Olha, nós chegávamos numa cidade e procurava uma escola pública. E o artista circense sempre foi amparado para que tivesse vaga na escola pública da cidade que a gente chegava. A dificuldade às vezes é o circo, é o temporal, a gente vai mudar, e chuva, e sempre encontra
essas dificuldades, que é a barreira. Se encontra também até numa firma bem organizada, tem às vezes a sua dificuldade. Então o circo tem mais ainda, que o circo é itinerante, então é um andarilho, então a gente tem dificuldade, às vezes no terreno. Não lembro a cidade, mas foi no estado de Minas Gerais, onde um temporal acabou praticamente com a lona do circo, com a estrutura. E sempre perde alguma coisa. Algum documento, por exemplo, fotografia. Se pega um temporal que chega a entrar água no trailer, por exemplo, você sempre perde. E perdemos muita coisa, material fotográfico, por conta disso. Me lembro de um outro episódio no Espírito Santo. Não teve dano no circo, mas a ponte da cidade caiu. E nós não podíamos sair da cidade enquanto uma outra ponte não fosse construída. E aí tinha uma espécie de um pequeno rio onde passava carros pequenos. Então conseguimos sair com alguns carros do circo, com alguns trailers pequenos, e tempos depois que meu pai foi buscar o circo. Bom, aí a gente fazia economia para ir comprando sempre uma lona. Quando não podia comprar nova, tinha um colega às vezes que já tinha posto a nova no dele, aí falava, me vende aquela usadinha que está lá. Ah, vou fazer um precinho melhor para você. Alguns cedia, dava, eu te empresto então. A administração minha é boa, né? Boa, mas quando vinha o temporal, a gente não pode administrar o temporal. Aí às vezes se perde mesmo. Mas às vezes administrava melhor os dos outros fora do que no próprio meu. Porque no meu tinha que ver tudo. Tinha que ver armação, tinha que ver empregado, tinha que ver mudança, tinha que dirigir, tinha que trabalhar. Já no outro, o que eu fazia? Fazia mais administração fora. Era preparar a praça para o circo chegar, as propagandas e tocar o espetáculo. O Circo Real Madrid vem aqui hoje falar de Oséias Cardoso, o palhaço Lambança. Em 83, conhecemos Lambança aqui no Rio, quando viemos comprar um circo. Levamos para São Paulo. 84, retornamos para o Rio, mas não conhecíamos nada aqui. Aí fizemos negócio com o Lambança, onde ele administrou nosso circo por uma temporada. Em 87, nos encontramos novamente lá no Norte Fluminense, trabalhamos juntos, só que ele teve que retornar para o Rio e nós ficamos por lá. Só que nossa amizade continua até hoje. Lambança é um grande amigo, parceiro e um excelente profissional. Olá pessoal, eu sou Luiz Uner, ator e circense de família tradicional. Eu sou neto de Wilson Campos, o palhaço Cacareco, que fez dupla por muitos anos com o grande mestre do riso, Lambança, que hoje recebe toda a nossa homenagem. O meu avô sempre que me contava alguma reprise de palhaço que fazia no seu tempo de circo, ele citava o nome do palhaço Lambança, contando ali, né, as narrativas da cena, como eles faziam. Eu lembro que ele batia na mãozinha, esfregava e falava, Lambança, chama-nos alicate. Essas frases, expressões, piadas tradicionais dos palhaços antigos, né? O seu Lambança faz parte da minha história por ter feito dupla com meu avô e povoar tantas memórias na minha cabeça. Gratidão ao seu Lambança por toda a sua contribuição à memória do circo tradicional e também à memória da palhaçaria, sendo aí ponto de honra e referência para tantos palhaços do Brasil. Gratidão, seu Lambança! Vida longa! Comecei a conhecer os pessoal que trabalhava na TV, que ia no circo às vezes, que eu levava muitos artistas do circo, né? Aí falava, rapaz, você é bom, hein? Agora que tiver uma apresentação boa lá que precisar de um artista circense, vou trazer você, hein? Queremos fazer um projeto com uma sática, né? Com um circo. Então explicando como é que é o circo, como é que se usa e tal. Aí, como você é o proprietário do circo, você já entende bem, vou te contratar. Aí me contratou lá, foi 3 a quase 5 meses lá. Aí fizemos a gravação da novela. Universidade que examina mais a fundo, essa escola que não dá pra dar mulher vagabundo. Sou estudante. Vai ter uma gravação lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Você quer fazer uma ponta lá? Eu nem faço. Então vamos lá. Ó, o papel é grande, hein? Não tem problema, é só passar o papel que a gente decora e estamos lá.
Aí foi a primeira que eu fiz, foi dos Pirata, que era os Pirata Barba Azul. Lambança? Lambança é meu amigo, palhaço Lambança, tá no sangue. Filho do palhaço toca-toca, tradicional, nascido, criado no circo, assim como eu, como Dedé Santana, como outros. Todos que nascem no circo começam de cedo, como o filho dele, o Natan, que é o palhaço Lambancinha, que eu só fui conhecer já em Minas, quando ia fazer o show lá com o Pincel, tal, no circo do Lambança. Porque aqui no Rio eu fui contratado do Lambança, como aramista e contorcionista. Não fazia o palhaço, porque o palhaço era do Lambança, quem podia substituir o Lambança, não é verdade? Eu sou o Baiaco, o Celso Magno Faque Rossato. Estou aqui para dizer que o Lambança foi, e é ainda, né? Porque ele parou do circo e tal, mas continua sendo o Lambança. Todos os conhecem, nós fizemos muitos shows juntos, junto com o Pincel, junto com o filho dele, o Lambancinha, lá por lá de Minas. E aqui no Rio de Janeiro também, quando ele montou o circo dele. Lambança, grande amigo, grande palhaço, filho do famoso palhaço Toca-Toca. Tchau, Lambança. Estou mandando esse vídeo para Carla Coelho, uma jornalista que está juntando os vídeos para fazer uma homenagem ao Lambança. Meu amigo Lambança, faz tempo que nos conhecemos, né? Cara, eu lembro de ter te conhecido, foi em 76, por aí, e você lembra, você comprou voos do Valdemar Serícola, lembra? E o primeiro lugar que você montou foi no circo do meu pai, e por consequência foi o primeiro voo que eu subi na minha vida, eu tinha 10 anos, e você sempre marcou a minha vida com uma grande amizade. É difícil a gente falar das pessoas, das boas pessoas, né? As pessoas que só fazem o bem, porque não tem muito o que falar, só fazem o bem. E você é um cara que só fez o bem na sua vida, um grande amigo. E eu agradeço por você ser a pessoa que você é, o caráter que você tem e a família que você criou. Obrigado por ser meu amigo. Grande abraço, felicidades. A história dos Trapalhões começou que quando eles estavam já gravando na televisão, então o circo para eles também, aqueles que não eram circenses, que eram só atores, gostavam de pisar no picadeiro do circo, que a maioria que estava na televisão eram circenses que foram para lá, mas outros não. Falavam, pô, adoro, eu quero fazer o circo. Aí como eu já tinha o meu amigo lá, que era o Dedé Santana, Dedé Santana era muito meu amigo, que a mãe dela e a irmã trabalhavam comigo no circo, eram meus artistas. Aí falou, nós vamos trazer. Aí eu fui, conversei com o Dedé, aí o Dedé falou, ó, vai eu e o Didi. Olha aí, pelo Lambança eu vou tirar a máscara aqui de proteção para falar do Lambança. Eu sou 8ª geração circense, eu nasci em circo, com 7 anos eu já era palhaço, estava no picadeiro, né? E a família, que é a família do Lambança, né? Ele também é 4ª geração, se não me engano, a 4ª geração circense, né? É um palhaço autêntico. Muitas vezes nós, os Trapalhões, íamos fazer show lá no circo do Lambança, né? Eu não me lembro bem o nome do circo na época, mas era o circo do Lambança. E quando ele entrava no picadeiro, eu chamava os meus companheiros e falava assim, olha, dá uma olhada nesse palhaço, que esse é o verdadeiro humor autêntico, o humor do brasileiro. E todos eles iam, principalmente o Mussu, gostava muito do humor do Lambança. E depois, como eu vim de uma geração circense, veio o filho dele, que aí a gente chama ele de Lambancinha, né? Que se tornou um bom mágico, um mágico maravilhoso. A única coisa que eu nunca fiz em si foi mágica, e você conseguiu. Aí, parabéns aí, viu, Lambança, parabéns a essa família toda, né? Merece o maior carinho e o maior zelo por todos nós circenses. Para mim era muito mágico a questão dos Trapalhões no circo, meu pai com os Trapalhões, porque criaram uma amizade através do Dedé Santana, depois com o Mussum e Zacarias. Meu pai chegou a fazer uma participação com eles num filme. Para mim era mágico porque eu sempre fui fã dos Trapalhões, assistia na televisão e via no circo.
Meu pai, quando ele parou um pouco com a estrutura do circo de viajar, ele comprou uma casa em Itaboraí, só que nós sempre tivemos parente em Petrópolis. Nós nascemos em Petrópolis, eu e meus irmãos. E aí depois eu realmente vim para Petrópolis, morei em Itaboraí, depois vim para Petrópolis e foi onde eu finalizei os estudos. No início da década de 90, eu vim para Petrópolis para morar com os meus avós maternos. Minha mãe foi morar em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Em 2014, minha mãe ficou adoentada, infelizmente veio a falecer. Mas eu creio que de onde ela estiver, ela está olhando por nós. E nós aqui vamos continuar levando a alegria do circo aonde quer que seja. Parei de trabalhar no circo por volta ali de 17 para 18 anos, né? Fui cumprir o serviço militar obrigatório. Meu pai também já estava assim, né? Um pouco meio parando com o circo, então aproveitei esse momento. Sou natural de Petrópolis, voltei para cá, vim morar em Petrópolis, servi o exército no meu tempo obrigatório, né? E depois eu saí, até retornei um pouco ao circo. E depois meu pai aos poucos foi parando com o circo em si, né? O físico, e a gente começou a fazer só show, apresentações. Quanto à saudade, sim, eu sinto saudade. Muita saudade das viagens, das amizades, né? Que cada local que a gente chega é uma amizade. Não só eu que sou bombeiro, mas de repente outras pessoas em outras profissões, acredito que sim. No meu caso é porque, né, o circo é um momento de aventura, de viagem, de tentar transformar de alguma pessoa a vida daquela, ajudar, porque quando tu traz um sorriso no rosto, tu tá de alguma forma ajudando aquela pessoa, né? De repente a esquecer um momento. E minha profissão hoje também é assim, eu tô sempre, né, em busca de ajudar pessoas em momentos de dificuldade. O circo deixou em mim, o que eu consigo ver acho que tudo que a gente vê que acontece sempre tem dois lados, né? E eu pelo menos tento, na maioria das vezes, sempre olhar pelo lado mais feliz, mais engraçado, né? Claro que a realidade nem tudo é engraçado, mas a gente tenta buscar o que melhor, né, que traz aquele momento pra gente, porque problemas acontecem, né, no circo também, então a gente sempre tentava transformar o problema em alegria. Quando eu nasci, meu pai já estava naquela de paro, não paro, mas passava sempre os finais de semana, férias, então foi onde eu peguei mais essa parte de circo com meu pai. Eu acho que a questão assim de alegria, eu sou muito extrovertida, muito alegre, qualquer coisa eu tento fazer uma brincadeira, fazer uma piada, então acho que isso eu trago de dentro do circo. A minha história com o teatro começa porque eu nunca larguei a arte que eu sempre vivi, a arte do circo, a arte do teatro. Em Petrópolis eu comecei a procurar pessoas envolvidas com teatro, tentar me integrar, me inserir no meio artístico da cidade, aonde eu conheci o professor Eloy, o Joaquim Eloy, que abriu as portas do teatro, digamos assim, aonde eu fiquei conhecido no teatro em Petrópolis através do professor Eloy. Ele estava montando na época um espetáculo chamado O Tesouro de Manteiga. Eu entrei para o elenco do Tesouro de Manteiga, trabalhei por muitos anos no grupo do professor Eloy e depois trabalhei em vários grupos da cidade. Caramba, 20 anos se passaram, né? Só com o Natan Cardoso no Grande Circo Teatro Popular, o Salsicha, né, onde nasceu o Salsicha, que é o palhaço no qual eu faço junto com ele. E aí muitas alegrias, muita batalha, muito cenário nas costas, mas com muita alegria, sempre levando alegria para as pessoas, né? Crianças de todas as idades. Foi onde eu conheci o universo do circo, através do Natan Cardoso,
que eu vou dizer para vocês que é o meu personagem preferido. Eu tenho vários personagens, mas o meu preferido é o palhaço, é o Salsicha. E tenho certeza que levarei muito mais alegria através do Grande Circo Teatro Popular. Continuamos trabalhando e é uma grande alegria. Então, parabéns para nós, que venhamos a fazer mais alegria em muitos anos, muito mais anos que vem pela frente aí, e com o narizinho vermelho e levando a alegria para o povo. Então, parabéns para nós, viva o circo, e em breve, quem sabe aí você que está vendo esse documentário pode nos ver e dar boas gargalhadas com a gente. Até a próxima! Eu conheci o Natan há uns 20 anos no grupo teatral Circense Criatividade e Companhia. Era um grupo de pesquisa teatral. Posteriormente realizamos outros trabalhos juntos, como no Mundo Cão, a incrível história do cão sem dono, que quando eu montei, eu falei, eu preciso de uma pessoa muito amiga para trabalhar comigo, e eu chamei o Natan, e ele prontamente aceitou, mesmo estando cheio de outros trabalhos. Natan é um grande amigo, um grande artista, praticamente uma unanimidade aqui na cidade de Petrópolis, e é um grande administrador, que agora eu soube que ele herdou essa capacidade do pai dele. Digo isso porque eu, como jornalista, também ajudo a contar a história desse documentário, e agora eu conheço um pouco mais do Lambança, do Lambancinha, do Brasinha e também da Toquinho. Foi no grupo dele que eu conheci a Patrícia. Ela fazia parte do elenco do Tesouro de Manteiga, e aí começamos a namorar e casamos. O professor Eloy, ele ia montar um espetáculo chamado A Galinha Borralheira, onde a Patrícia trabalhou nesse espetáculo, fazia uma das galinhas. Nessa época ela estava grávida, já estava prestes a ter o Pedro. E o pessoal nos bastidores ficavam brincando, dizendo que é a galinha que estava chocando o pintinho. Com o Daniel Azulay, nós fomos fazer um quadro que ele tinha no programa dele, na Band Rio, onde nós fomos fazer um trabalho de dança em perna de pau. Vamos ao nosso teste de conhecimentos. Tá preparado, seu Rufino? Preparadíssimo! Então vamos lá. Quanto é 3 vezes 6? 3 vezes 6, 42. Tô vendo que a plateia foi com a sua cara, seu Rufino. Então eu vou lhe dar mais uma chance. Quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5, 28. O senhor tem muitos amigos na plateia mesmo, seu Rufino. Então vamos fazer o seguinte, vou lhe dar a última chance. Quanto é? 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. As comerciais, por favor. Acredita, Aurora? É aqui mesmo que você resolveu ficar? Ai, por mim, Angel, tem coisa muito pior. Desapareceram no crime que ficou internacionalmente conhecido como a chacina de Acari. 26 de julho de 90. 11 jovens da favela de Acari, no Rio de Janeiro, se divertem num sítio distante da cidade. Entre eles, há 3 assaltantes que tinham contas para acertar com policiais corruptos. No meio da festa, os policiais chegam, querendo dinheiro. O que foi? Escuta aqui, atriz. É um carro, garoto. A gente estava esperando mais ninguém. Ah, não deve ser nada, muito se perdeu. Um país que a gente vive, que valoriza pouco a cultura, a gente tem que mostrar o tempo todo que somos profissionais, que a arte do ator, a arte do circense e de qualquer outro segmento artístico é profissão. Passamos por essa dificuldade, sim, mas enquanto eu puder, eu vou levantar essa bandeira, a do circo, a do teatro, da arte no modo geral. O Pedro gosta, ele gosta de acompanhar, ele gosta de assistir, mas eu percebo que ele gosta muito dos bastidores.
eu acredito que de certa forma vai dar continuidade sim, talvez numa outra vertente, seja nos bastidores, na parte burocrática, alguma coisa nesse estilo. Eu tenho uma filha de 4 aninhos e assim, bem assim, já tá naquele sangue circense. Não digo nem assim para ficar trabalhando num circo, mas ela gosta, faz uma palhaçada aqui, aí minha família já fala, ó, tem sangue circense aí. Então eu creio que sim, que vem um pouquinho sim da geração. A lona cultural, a gente quer botar ela, sim, na cidade lá, que a lona cultural é uma lona que a gente chega na cidade, a gente monta ela fixa, tendo o apoio do governo, da prefeitura local, ou tipo de uma ONG, né? Se recebe uma ajuda do governo. Para quê? Para poder tirar essas crianças de ruas, que ficam envolvidos com coisas ruins, então a gente tira eles. Ali vai despertar a atenção deles dentro daquela arte circense. Não vamos dizer que vai sair assim um artista multinacional, certo? Mas vai mexer com a coordenação motora da criança, a criança fica virada naquilo. Então não tem tempo para se envolver em coisas ruins. Tem os horários certinhos, certo? Aí procuramos dar o melhor que pode e prometendo assim, com 3 meses, já preparar alguns para fazer um espetáculo para a gente ali, sem fim lucrativo. Olha o Pedro querendo ganhar. Fala, meu amiguinho!